Olá, esse é o canal Consolidando a Carteira. Para você que chegou nesse vídeo, meu nome é Ana e nesse canal eu quero documentar a minha trajetória rumo à segurança financeira. Antes de compartilhar um pouco mais como estão os meus investimentos atualmente, eu gostaria de destacar alguns pontos. O primeiro é que atualmente eu tenho 31 anos, então com 31 anos eu tenho essa quantia de R$ 59.185 aplicados. Há mais ou menos um ano eu comecei a investir na renda variável, ou seja, em fevereiro de 2024 eu comecei a fazer os meus primeiros aportes em renda variável. Além disso, todo o valor que eu tenho investido, ele é proveniente do meu salário, ou seja, eu sou CLT, então todo o valor que eu consigo poupar ao longo do mês eu aplico, eu invisto, e também os dividendos. Eu atualmente não utilizo os dividendos para cobrir despesas, então os valores são todos reinvestidos aqui na minha carteira de investimentos. E um ponto também muito importante que eu gostaria de destacar logo de cara é que esse canal não vai visar dicas de investimentos, eu jamais quero, esse não é o meu intuito, na verdade, né? Eu quero realmente documentar a minha trajetória. Você que está assistindo esse vídeo, você pode ter uma noção, então, de, poxa, com X valor, aplicando nesses ativos, ela está recebendo essa quantia, mas não tome nada do que eu disser aqui como indicação de investimento. Cada pessoa tem a sua realidade, inclusive cada pessoa tem um salário diferente. Você que eventualmente não consegue guardar uma quantidade como a quantidade que eu guardo ao longo do mês, não se sinta mal por isso. Temos contextos diferentes e inclusive se eu pudesse dar uma lição, eu daria essa lição. Não se compare com nenhum canal no YouTube que você eventualmente siga, assista. Nenhum youtuber que você admire, não se compare a ele, porque as realidades são diferentes, e isso eu falo por experiência própria, porque acompanhando vídeos aqui no YouTube, acompanhando canais, eu já me deparei várias vezes com essa sensação de inferioridade mesmo, me comparando a outras pessoas, e são realidades totalmente diferentes, ainda mais pra gente que é CLT, que trabalha, tem um trabalho normal, ganha um salário razoável, né? Não é nada fora da curva, então a gente sabe como é difícil ter um dinheiro ali no final do mês para investir, então não se sinta menos. Entenda a sua realidade, o seu contexto, faça aquilo que você pode fazer, não deixando de usufruir o presente. Isso é muito importante. É uma lição bem difícil que eu tenho aprendido ao longo dos últimos tempos e eu estou tentando aplicar ela também, o que é um pouco difícil para mim, porque a gente fica com essa ideia de que temos que pensar na aposentadoria, o que será de nós no futuro, na velhice, enfim, mas a gente às vezes por vezes acaba desperdiçando o hoje, né? Então deixando de aproveitar momentos com os familiares, com os amigos, saindo um pouco. Então são prazeres também importantes para nós, para o psicológico, para o emocional, para as relações afetivas que nós temos. Então logo de cara nesse primeiro vídeo, nesses primeiros minutos de vídeo, eu gostaria de já deixar isso bem destacado. Essa é a minha opinião, essa é a minha visão. O canal então também vai trilhar para esse sentido uma visão mais equilibrada, eu diria, de investimentos. Eu acho que não vale a pena você sacrificar relações, sacrificar qualidade de vida em prol disso, né? O investimento ele tem que ser realmente uma segurança para você, mas de nada importa se você também não conseguir usufruir um pouco da sua vida, né? Então reserve sempre ali uma quantia para investir, uma quantia, se você conseguir, é óbvio, né? Importante também reforçar dentro da sua realidade, né? Mas tente reservar também uma quantia aí para lazer, se possível. Isso é uma coisa que eu tenho aprendido aí nos últimos tempos e eu tenho tentado aplicar também na prática, né? Porque também não adianta ficar só na teoria. Bom, dados esses recadinhos iniciais, na verdade eu gostaria já de compartilhar isso para que você entenda um pouquinho mais sobre o meu racional, sobre o que rege aqui as minhas decisões quanto aos investimentos e também para que você me conheça um pouquinho, né? Ao longo também dos vídeos eu quero me apresentar um pouco mais, falar um pouquinho mais de mim. Eu acho que isso também vai ser bem legal aqui para o canal, dividir isso com quem estiver assistindo.
Eu particularmente gosto muito de conhecer as pessoas por trás dos canais que eu assisto, né? Então não só aquilo que elas comentam, mas também um pouquinho da pessoa que está por trás, né, daquele canal. Eu acho bem legal, então eu vou tentar fazer isso aqui no meu canal também. Mas indo direto então aos investimentos, hoje como está distribuída a minha carteira? Então eu tenho 59 mil aplicados, sendo a maior posição em fundos imobiliários. Então aproximadamente 20 mil reais aqui em fundos imobiliários, somando 35% da minha carteira. Em ações, então ações eu tenho 29%, a segunda maior posição da minha carteira, somando 16.600 reais. Este investimento em renda fixa seria, no caso, a minha reserva de emergência. Tesouro Direto eu tenho 11%, quase 12% na verdade, né? Então são 6.800 reais investidos em Tesouro Direto. Com o Tesouro Direto, eu enxerguei uma possibilidade de trabalhar com marcação ao mercado, que é algo que eu pretendo realizar, porém eu ainda estou pensando sobre. Talvez eu até deixe até o vencimento ali dos títulos, né? Mas a ideia inicial, quando eu aportei no Tesouro Direto, era tentar a marcação a mercado para ganhar com relação à variação ali dos valores dos títulos. ETFs hoje eu tenho 8.3, né, de posição, 4.800, quase 5.000. A ideia aqui da carteira, pessoal, a distribuição, ela mudou um pouco recentemente. Eu tinha muito essa visão de investir na renda variável, inclusive eu fiz muita transição, né, do valor que eu tinha em renda fixa para renda variável num curto espaço de tempo, na verdade. A relevância de se ter uma reserva de emergência nessa época não era tão grande, então a minha distribuição ela estava estruturada de uma outra forma. Eu queria ter pouca exposição na renda fixa e mais aqui na renda variável, porém eu comecei a me preocupar com essa questão da reserva de emergência e a minha distribuição da carteira, inclusive, ela está por mudar. Hoje o meu ganho de capital ele está negativo, ou seja, eu estou tendo uma variação negativa e isso advém principalmente, especialmente dos fundos imobiliários. Fundos imobiliários eles estão uma baixa, né, recente aí, na verdade já tem um tempinho, né? Então eles estão em queda e isso consequentemente se reflete aqui no meu patrimônio. Porém, a variação da minha carteira consta aqui como 4,45%. Isso aqui o investidor 10 até nos aponta, né, prevendo então uma rentabilidade contabilizando também o pagamento dos dividendos. Então, contabilizando os dividendos, né, e a minha rentabilidade com a carteira em si, eu tenho esse valor aqui de rentabilidade, esse percentual aqui. E ainda nesse vídeo, antes de finalizar o vídeo, não tornar ele muito extenso, eu preciso compartilhar quais ativos eu tenho em carteira. Eu não vou deixar o vídeo ser finalizado sem compartilhar isso com vocês. Eu vou passar rapidamente por quais ativos eu tenho em carteira. Em outro vídeo eu quero detalhar, né, qual foi o motivo das escolhas e se eu pretendo mantê-los em carteira. E também, é claro, eu vou fazer um vídeo só dedicado aos proventos. Quanto será que essa carteira está me rendendo, hein? 59 mil reais, quanto você acha? Se você quiser chutar, chuta aí nos comentários que eu vou gostar de ver, tá bom? Bom, ativos então, eu tenho 18 ativos em ações, tá? Então, são bastante ativos, né? São bastante ações, sendo que o Banco do Brasil se destaca como primeira posição. O saldo hoje em Banco do Brasil é R$ 4.927 aqui, segundo o Investidor 10. O Investidor 10, para apresentar esse saldo, pessoal, ele olha aqui para a quantidade de ações que você possui e ele multiplica pelo valor aqui do preço atual exibido em tela, né? Esse preço não necessariamente vai ser o valor condizente ali com o valor de mercado, né? Porque a gente sabe que o Investidor 10 ele tem um pouquinho de delay, o que é extremamente compreensivo, né? Ele não consegue integrar em tempo real com a bolsa de valores, mas é um valor bem aproximado aqui. Então, meu saldo de qualquer forma ele é maior, minha maior posição é de fato em Banco do Brasil. Logo abaixo eu tenho Caixa Seguridade como segunda posição, Taesa, o ticker 11, vem em terceira posição. Eu tenho Vale como a quarta colocação aqui de ações, BB Seguridade logo em seguida, Wiz, uma seguradora, né? Em quinto lugar aqui, né? Logo após BB Seguridade, eu já estou perdendo as contas aqui da colocação. Irani vem logo na sequência, Klabin Ticker 4, Sanepar Ticker 3, Itaúsa Ticker 3, Copasa Ticker 3, Aura Energia, Sanepar Ticker 4,
Banco ABC, CEMIG Ticker 4, Sanepar Ticker 11, Taesa Ticker 4 e Ambev, certo? Então são essas as posições hoje na minha carteira. Todos os ativos somam um valor aqui aproximado de R$16.600, uma variação de 0,77%. Então está com uma variação positiva aqui as ações no atual momento, né? Já esteve embaixo também. Os fundos imobiliários estão com a variação negativa, então é o patinho feio da minha carteira. Eu já aceitei, já dei nome e estou convivendo. Menos 10 aqui de variação, tá? O valor total aplicado é R$20.000. E os ativos aqui então somam 17 ativos. E a primeira colocação é o KNRI 11. 3.620 aqui de saldo, seguindo aquela mesma lógica lá das ações, né? Vai olhar aqui para a quantidade e multiplicar pelo preço atual. Mas de fato o KNRI 11 ele é a minha maior posição aqui em fundos imobiliários. HGLG 11 vem em segundo colocado aqui, XPML 11, VISC 11, GGRC 11, HGR 11 vem logo em seguida, BTLG 11, GARI 11, isso aqui é quase um trava-língua, pessoal, CPTS 11, MXRF 11, HSLG 11, RZTR 11, Vino, BTCI, Vigia, Viur e Vigir. Pronúncia estranha, né? O Vigir está aqui em última colocação. Bom, tenho 17 ativos então aqui em fundos imobiliários, 17 fundos, né? E é possível ver então de fato que minha carteira está bem robusta, né? Tem bastante ativos aqui para analisar, enfim, para rentabilizar aqui. ETFs, então, eu tenho 2 ETFs, IVVB11, Nasdaq 11. O IVVB11 ele está com a maior posição, tá? Então hoje ele ocupa aqui na carteira 6,97%, né? Como a meta que eu tinha traçado aqui para ETF é de 10%, aqui ele está trazendo 5% para cada um, mas eu ainda estou revendo isso aqui. Eu acho que eu vou manter o IVV com um percentual maior, assim, mais elevado. O Nasdaq eu pretendo manter aqui com 20%, talvez 30%. Então eu tenho R$4.000 aqui aplicados em IVV e 809 aqui em Nasdaq 11. São os ETFs aqui, são ETFs brasileiros que replicam lá os índices americanos, e é dessa forma que eu tenho investido aqui, me dolarizado, digamos assim, né, me exposto ao dólar. É essa forma que eu encontrei e sigo aportando neles. Inclusive meus aportes recentes foram neles. Tesouro direto, então eu tenho Tesouro IPCA 2029 e eu tenho Tesouro pré-fixado 2027. A variação aqui está positiva, já esteve negativa por um tempo inclusive, mas hoje encontra-se positiva. Não pretendo fazer mais aportes em Tesouro direto. E a renda fixa aqui com o RDB lá da Nubank, pós-fixado, 100% do CDI, resgate imediato, R$8.800 aqui em renda fixa, minha reserva de emergência. Bom pessoal, então é isso, minha carteira aí hoje está distribuída dessa forma. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve, compartilha com amigos próximos, pessoas que gostam do assunto, né, de falar sobre investimento. Se você tem sugestão de vídeo, se você tem alguma pergunta, alguma curiosidade, enfim, qualquer coisa, deixa aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer em ler e responder. Eu fico por aqui, eu desejo que você tenha um excelente restante de dia, não sei que horário você vai estar assistindo esse vídeo, um excelente restante de semana, uma excelente semana, se cuida, nos vemos no próximo vídeo e tchau!